Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frinéia Chaves, você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. A pauta de hoje destaca a adesão do Hospital de Clínicas de Uberlândia na 16ª Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Sobre este tema, eu converso com duas pessoas que já estão aqui no estúdio comigo, doutora Liliana Silva, que é médica, e com Ana Rita, enfermeira. Ambas participam, integram uma comissão específica do HC. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, é um prazer recebê-las. Obrigada por aceitar o nosso convite. Quem agradece somos nós pela oportunidade de estar divulgando algo tão importante como é a campanha sobre doação de órgãos. É a primeira vez que o HC participa de uma campanha nacional, doutora? Não, não é a primeira vez. O ano passado nós já participamos da campanha, mas com atividades mais intra-hospitalares, com atividades feitas para os funcionários, de conscientização, de informação a respeito da doação de órgãos. Mas já é a segunda vez que participamos da campanha. E para esse ano tem programação para fora do hospital? Esse ano, graças a Deus, temos uma programação para fora do hospital, com patrocinadores e com vários participantes juntos conosco, que acreditam na causa, que acreditam que a gente pode aumentar o número de doações. Esse ano nós vamos ter uma caminhada no dia 20, às 8 horas da manhã, no Parque do Sabiá. Eu espero poder contar com todos que estão até nos assistindo. Além disso, nós vamos ter uma participação no Pratic Center, no shopping, com divulgação sobre doação e retirada de dúvidas também. É o Terminal Central aqui de Uberlândia, no Terminal Central. Teremos um outro momento também dentro do próprio hospital, divulgando e conversando com os funcionários do hospital, que afinal são os nossos grandes parceiros no dia a dia. Teremos iluminações de alguns prédios públicos e privados que estão incentivando. Eles estarão iluminados de verde, que é o símbolo da campanha, Setembro Verde, vamos doar os órgãos, vamos conscientizar sobre a doação. Então nós teremos alguns eventos e algumas participações na cidade. Se Deus quiser, é uma ótima campanha. Legal. Ana Rita, vocês integram uma comissão específica que funciona dentro do HC. Quando é que ela começou a funcionar? Então, a comissão, ela começou a funcionar desde 2009, né? E os participantes dessa comissão, eles eram responsáveis por outros setores do hospital, então, né? Também. E passou a ser exclusivo, né, com profissionais exclusivos dessa comissão a partir de outubro de 2013, que é a nossa equipe que está atuando desde essa data. E isso por força de lei ou por vontade própria do HC? Na verdade, surgiu de uma preocupação mesmo da própria instituição, do Hospital de Clínicas, né? A nova direção que entrou teve essa necessidade, essa preocupação, né, de se aumentar o número de doações, né? Para melhorar mesmo os nossos números, né, e poder ajudar ainda mais as pessoas que estão numa lista de espera, né. E quem integra? Nós temos aqui uma representante da área médica e você da área de enfermagem. Tem outros profissionais que integram esta comissão? Na comissão do hospital nós temos ainda uma assistente social, que é a Lidiane, que participa com a gente, e um auxiliar administrativo, que é o Anivaldo, que também participa. É uma comissão apenas de 4 pessoas. Mas essa comissão, na verdade, ela trabalha incentivando e capacitando os demais profissionais de dentro do hospital. Então, o que a gente espera no final é que todos os profissionais do hospital estejam conversando a mesma língua sobre doação de órgãos, estejam capacitados em receber, informar e tirar dúvidas a respeito de doação de órgãos. Como todos os funcionários da área da saúde, eu acho que isso é extremamente importante. Então, toda a ação ou omissão é mérito de uma equipe inteira, de todo mundo que ali trabalha, né? Com certeza, mérito de toda uma equipe. E como é que tem sido a questão da doação de órgãos, especificamente aqui no HC? Nós estamos numa situação bonita ou crítica? Nós temos 2 situações específicas dentro do HC e assim, dentro da doação de órgãos nós temos 2 situações específicas. A doação de coração parado, ou seja, aquele paciente que teve o óbito tradicional, o coração parou de bater, todo mundo viu que está em óbito. Então, temos a doação, que pode ser a doação de córneas, e a gente tem a doação de coração batendo. O que é essa doação de coração batendo? É quando a gente tem aquele paciente que evolui com morte encefálica, um tipo de óbito, e acontece onde a família faz a doação desses órgãos. Então, nós temos 2 panoramas diferentes. Na parte da doação de morte encefálica,
A nossa aceitação na doação, a aceitação da família em doar esses órgãos, ela está muito boa, até acima do nível nacional. Que coisa boa. Que é uma coisa muito boa, que isso serve para mostrar para a gente que as pessoas hoje em dia estão cada vez mais conscientes a respeito da doação. Mas, infelizmente, a doação de coração parado, que é aquele paciente que chega, logo em seguida tem a parada cardíaca e que às vezes esperou muito tempo e parou por algum outro motivo, essa doação, infelizmente, caiu. E caiu um tanto considerável. A gente E não aqui tá bem, vocês agregam essa queda? Qual que é o problema? O que é o gargalo? Onde que emperra? Olha, o grande motivo está na doação familiar. Esse é o nosso grande problema. Porque, assim, antigamente a gente tinha uma lei onde todos eram doadores. Foi uma lei que durou pouco tempo, porque ela foi extremamente desastrosa no cenário da doação. Essa lei foi criada e aí, ao invés de aumentar o número de doações, porque todos eram doadores a princípio com essa lei, ela diminuiu. Foi quando as pessoas iam e colocavam na identidade ou no documento de carteira de motorista, falando se era ou não doador. Essa lei, felizmente, ela foi revogada e agora a doação ela é consentida. Então, a pessoa, para doar os órgãos, ela tem que ter falado com algum familiar. Olha, se um dia eu vier a falecer, eu quero doar meus órgãos. Ou então, o familiar, quando uma pessoa falece, se ele tem falado isso, a família tem que falar que quer doar. Sim. Então, hoje, não se retira órgãos que nem antigamente, que tinha essa lei que todos eram doadores. Não, agora Bastava não. olhar ali na identidade, se tivesse doador, podia captar. Isso foi revogado, essa lei. Então, hoje precisa da autorização de um familiar. Precisa da autorização. Então, é muito importante que as pessoas conversem sobre o assunto de morte em casa. É a única certeza que a gente tem na vida, né? Que um dia vai morrer. Que até complementando, muitas famílias, às vezes, durante a entrevista familiar, nega, recusa, né, a doação por não saber da vontade do falecido. Sim, às vezes não houve um diálogo e isso emperra, né? E acaba recusando a doação por esse motivo, por não saber da vontade, né, da pessoa que faleceu. O recado para quem nos assiste agora, então, é: se você tem vontade, fale isso para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, né? Coloque, assim, hoje a gente tem grandes facilidades na internet. O Facebook, por exemplo, está com uma campanha aí a respeito do laço verde. Coloque um laço verde, sou doador. E isso automaticamente acaba que os familiares todos ficam sabendo, os amigos, e Deus o livre, acontece qualquer coisa, sabe que aquela pessoa era um doador, né? A doutora então, hoje ela está trazendo aqui estou trazendo o adesivo, o laço verde, para ajudar a divulgar ainda mais, né, doutora Liliana? Esse é o símbolo: doe órgãos, seja um herói, salve vidas, porque na verdade esse doador, a família que está doando, eles estão sendo um herói, além de estar fazendo um ato de doação, assim, que é uma solidariedade imensa, porque você não sabe para quem vai esse órgão, né? Então você está fazendo bem sem olhar a quem, vamos dizer, o mérito é maior ainda. O mérito é maior ainda. E essa pessoa que está sendo doadora, no caso, por exemplo, de um doador de morte encefálica, ele vai salvar no mínimo 8 vidas. Olha, que notícia boa, né? É uma coisa fantástica, realmente é um herói. O nosso bate-papo continua daqui a pouquinho. O UFO no Plural vai para um rápido intervalo. Continue ligado, nós voltamos em instantes. Localizado no campus Umuarama, o ambulatório Amélio Marques do Hospital das Clínicas da UFO é hoje uma referência regional no que diz respeito ao atendimento médico especializado, de média e alta complexidade. Com ética, transparência e responsabilidade social, a instituição atende por dia cerca de 1.500 pacientes de Uberlândia e de outras 30 cidades da região. Os restaurantes universitários da Universidade Federal de Uberlândia têm como prioridade oferecer à sua comunidade acadêmica um cardápio saudável e de teor nutritivo balanceado, num paladar que agrade a todos, inclusive quem é vegetariano. As refeições são variadas e de baixo custo. Os RUs estão instalados nos campi da UFO e funcionam de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 1h30 da tarde. Já o jantar é servido das 5h45 da tarde às 7h15 da noite. Para ter acesso à alimentação do RU, é necessário que o estudante apresente a sua identidade acadêmica ou grade horária atualizada. O preço do ticket é de R$ 3.
Para saber o cardápio do dia e mais informações, acesse o site dos restaurantes www.ru.ufo.br. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. As leis de trânsito vigoram também nos campi da UFO. Obedeça e respeite. UFO no Plural está de volta, hoje destacando a adesão do Hospital de Clínicas de Uberlândia na 16ª Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. No bloco anterior, doutora, você colocou aí o grande problema que emperra a doação de órgãos, que é a falta de autorização por parte de um familiar, né? A gente falou aí do laço verde, da necessidade de diálogo. Diante dessa situação, tem alguma coisa que os membros da comissão podem fazer para tornar essa família uma doadora? Na verdade, nós não temos muito o que fazer naquele momento, porque é um momento onde a família está de luto, né? É um momento de perda, então é algo muito difícil para aquela família já contornar aquela situação de perda. Então isso tem que ser conversado antes, tem que ser conversado em casa realmente, a pessoa tem que ser doadora já antes, em vida, tem que ter sido citado. Uma das coisas que facilitam a doação é a humanização dentro do hospital. Ou seja, é cuidar muito bem desse doente desde o momento que ele chegou. Se ele evoluiu a óbito, a família tem que ter a ciência que tudo foi possível, tudo foi feito para que ele ficasse bem, para que ele ficasse vivo. E que, infelizmente, a gente não controla isso da morte. Então, aconteceu. Então, é muito mais fácil você trabalhar com uma família que está satisfeita com o atendimento, que sabe que foi acolhida, que sabe que seu ente querido foi bem tratado e foi feito tudo por ele, do que você trabalhar com uma família que está indignada com o serviço, ou que não gostou do que foi feito, ou que acha que seu parente morreu à míngua, vamos dizer, falta de competência, por falta de competência, né? Por falta de atendimento. Olha, eu nunca tinha analisado sobre esse ponto de vista. Então, isso pra gente é muito importante, essa humanização do atendimento. É por isso que eu falo que envolve todos do hospital, desde o porteiro que fala o bom dia lá, até o último que vai dar a notícia do óbito. E tem bom dias e bom dias, o bom dia com sorriso e o bom dia de obrigatório, né? Então isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Vocês têm percebido isso? Faz toda a diferença. Você falou que uma única pessoa pode salvar até 8 vidas. Como assim? O que pode ser doado, Ana Rita? Pode ser doado os rins, né? Pâncreas, os rins fígado, atendem duas pessoas. Isso. Rins, fígado, pulmão, coração, pâncreas e córneas, né? Então, é porque o fígado, um único fígado pode salvar mais de uma pessoa? Dependendo do tamanho do fígado e dependendo da idade do doador, vamos dizer assim, ele pode ser bipartido e para 2 crianças, por exemplo. Sim, porque é um órgão que se regenera depois de implantado. Se regenera, né? E dependendo, quando ele vai para uma criança, precisa de um tamanho menor. Para que funcione, né? Então, e aqui no Hospital de Clínicas de Uberlândia podem ser feitas captações de todos esses órgãos e também transplantes de todos estes órgãos? O hospital tem a capacidade para fazer todos os transplantes, mas é uma coisa que a gente ainda tem que caminhar e ter a equipe e formar um sistema para todos os transplantes. Se Deus quiser, nós ainda vamos chegar nisso. Hoje, atualmente, nós fazemos o transplante de rins e o transplante de córneas. A captação, ela acontece de todos os órgãos. Então, quando a gente tem um doador de morte encefálica, as equipes de captação de coração, de pulmão, de pâncreas, dos outros órgãos, elas vêm para poder fazer a cirurgia aqui e levar esse órgão. Esse órgão é levado de acordo com a lista nacional, o ranking que existe de receptores,
e é distribuído conforme o MG Transplantes, que tem essa lista que faz a distribuição. Mas a gente pode captar todos os órgãos aqui em Uberlândia. Quando você fala assim, vem, quer dizer que não tem uma equipe aqui, por exemplo, para retirar o coração? Não tem uma equipe para retirar doutora? Quem vai receber, porque é assim, uma vez ofertado esse órgão, teve uma morte de coração batendo, uma morte encefálica, a gente joga esses dados desse paciente num sistema, esse sistema gera um ranking. O que é esse ranking? São os receptores prováveis daquele paciente de acordo... As pessoas que estão na fila. Que estão na fila. De acordo com os exames que foram feitos e tudo, gera essa fila. E aí, a primeira pessoa lá, por exemplo, ela é de Belo Horizonte. Então, quem é o cirurgião cardíaco que vai fazer o transplante cardíaco, ele vem e faz a captação do órgão aqui e leva esse coração para implantar lá. Então é a mesma pessoa que vai implantar o órgão que faz a retirada. A mesma equipe, né? Mesma equipe. Entendi. Então é um para retirar o pulmão, digamos, outro para retirar o coração. Isso não atrasa a liberação do corpo? Isso atrasa a liberação do corpo. Então é mais uma compreensão que a família precisa ter, né? No caso de... Você falou da questão dos exames. Ana Rita, quem é que paga isso? É a própria família ou é o SUS? É o SUS. Todos os exames. Todo o sistema de transplante, doação, todo é bancado, financiado, né, pelo SUS. E essa questão de ser compatível ou não? Aí também quem cuida disso é a comissão ou o MG Transplantes? É o MG Transplantes. Na verdade, não chega nem a ser o MG Transplantes, porque isso é um banco de dados, onde são colocados todos esses dados, conforme o paciente é inscrito em lista, esperando um órgão. E aí, quando se tem o doador, o próprio computador, num sistema, num programa, ele cruza esses dados, vendo quem é compatível e quem não é. E esse programa, ele é nacional? Ele é nacional. E por ser um hospital público, quer dizer, todo mundo tem acesso? Todo mundo tem acesso. Entendi. Só para complementar a parte das equipes, né? Que a gente tem disponível hoje no HC, a equipe de córnea, de retirada de córnea, e a equipe de retirada de rins, né? Todos os demais órgãos e tecidos que a gente for efetivar para doação, tem que vir equipes de outras cidades. Entendi. E a gente tem bancos, por exemplo, banco de rins e banco de córneas, dura muito tempo depois da retirada? Não, banco de rins não. O rim é assim, ele é retirado e ele é logo transplantado. Agora, córneas, a gente tem um banco de olhos, aonde funciona dentro do HC, e esse banco de olhos é responsável pela captação e pela preservação dessas córneas. Depois que é feita a distribuição pelo MG Transplantes, pega-se essa córnea que está no banco e leva para onde foi o receptor escolhido, vamos dizer assim. Entendi. Inclusive, o Banco de Olhos é o nosso grande parceiro, né? Dentro dessa campanha que a gente está organizando, a CIDOT em parceria com o Banco de Olhos. Então a campanha não é só da comissão. Não. E o Banco de Olhos funciona dentro do Hospital de Clínicas. Hospital. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O UFO no Plural vai agora para um rápido intervalo. Continue ligado, a gente volta já já. O laboratório do Hospital das Clínicas da UFO é considerado uma referência regional, com cerca de 150 funcionários e um histórico de mais de 1 milhão de exames por ano. A administração, funcionários e pacientes comemoram hoje as conquistas, incluindo o investimento na modernização e ampliação do setor. Além de Uberlândia, o laboratório atende ainda moradores de outras 30 cidades, do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.br. Qual é a lei da corrupção? Ganhar, vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila, lucrar no troco, sair sem pagar a conta, falsificar as notas da escola, até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Pense, reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. De volta
volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural. O bate-papo de hoje é sobre a adesão do Hospital de Clínicas de Uberlândia na 16ª Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Eu vou abrir esse bloco com a Ana Rita. Ô, Ana, se alguém vem a falecer no hospital particular de Uberlândia, essa comissão do HC pode ir lá para solicitar a doação, para fazer a captação e para fazer o transplante? Não. Na verdade, as comissões são intra-hospitalares, né? Cada hospital tem que ter a sua comissão intra-hospitalar de doação de órgãos, né? O que é incomum entre essas comissões é a central, né? Todos nós somos submetidos ao MG Transplantes, né? Que é o órgão que vai fazer a distribuição desses órgãos, né? E garantir que tudo seja feito dentro da legalidade. Então, no caso, essa instituição particular, ela tem que ter uma comissão intra-hospitalar. Eu vou aproveitar para tentar compreender essa questão de hierarquia, porque assim, tem a comissão pertence ao HC, que pertence a uma central. Essa assim, central, ela é mineira? Não, regional. Regional. É assim, todos os hospitais, teoricamente, eles são obrigados a ter a sua comissão, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, conhecida como CIDOT. Sim. Essa CIDOT, ela está subordinada à central, a Central de Notificação e de Distribuição de Órgãos e Tecidos, que são as CNCDOs. Essa CNCDO, no estado de Minas, ela é regional. Então, a nossa CNCDO aqui é a CNCDO Oeste, conhecida como MG Transplantes. Que são os municípios vizinhos aqui, são vários. Abriga vários municípios vizinhos. Sim. Aí, essa regional, a CNCDO Oeste, ela é subordinada à CNCDO do estado, ao MG Transplantes do estado, de Belo Horizonte. E aí, em BH, esse é subordinado ao Sistema Nacional de Transplantes, que fica em Brasília. Então, essa é a escala: Sistema Nacional, Central, Estadual, Central Oeste, que e é as CIDOTs. E as CIDOTs. E quem define para quem vai o órgão é o Sistema Nacional. A fila é única. A fila é única. E quem roda esse ranking, quem pega os dados do doador e cruza com os dados do receptor, são as centrais. No nosso caso aqui, a Central Oeste, que é a CNCDO Oeste, o MG Transplantes. Ok. Vocês tinham falado no bloco anterior da questão de doadores vivos. Quem está vivo pode doar o quê e para quem? Para qualquer pessoa? Quem está vivo pode doar rins e pode doar fígado. Não é para qualquer pessoa, você pode doar para um familiar. Até que grau? Até 2º grau. Até 4º grau. Até 4º grau. Você pode doar para um familiar até 4º grau. Saindo desse 4º grau, aí entra só por via judicial. O que é muito difícil de acontecer. Porque tem que provar uma ligação. Pela questão do tráfico de órgãos? Porque você tem que provar que você tem uma relação muito íntima com aquela pessoa. Uma relação de parentesco, uma relação de afinidade, uma relação muito próxima, que te faz tirar um pedaço seu e doar para aquela pessoa. Porque essa doação, ela é voluntária e ela não é remunerada, ela não pode ser paga. Né? E a gente pensa que hoje, infelizmente, nós temos vários excluídos no país, uma pobreza muito grande e tudo. Então, se a gente pensar que poderia ser pago e poderia ser qualquer um para doar, de repente eu ia lá, pagava e com isso eu conseguia um órgão. Então, para evitar isso, a gente tem que provar e demonstrar que tem uma relação com aquela pessoa. Eu estou doando para o meu irmão, porque é meu irmão, porque eu amo, porque eu tenho um vínculo com ele e porque eu acho que vale a pena eu tirar um pedaço meu para ele. Isso não tem preço, isso não tem custo. E como é que, depois de transplantado o órgão, essa comissão, ela continua dando apoio para as famílias? Porque daí já são duas famílias, uma família doadora e uma família receptora. Existe esse apoio ou tem alguém que faz esse trabalho? Não. Na verdade, essa comissão, ela vai até a parte da doação. Sim. A gente não tem o contato com o receptor, com o transplantado. Né? A gente conhece sim, por estar dentro do HC, por exemplo, que tem o transplante renal, a gente conhece vários transplantados e tudo, mas essa parte feita com o transplantado já não é mais da comissão. A comissão vai até onde acontece a doação. E o suporte familiar para essa família que perdeu esse ente e que está doando. Entendi. Então, a função da comissão, ela vai até aí. É importante até enfatizar que essa distinção, ela é muito importante, né? Para que não haja conflito de interesse, né? É uma comissão que trabalha com um processo de doação,
né? Então, onde o meu foco é a família doadora, né? E tem uma outra equipe que trabalha com o transplante, onde o foco deles é o receptor, né? Talvez que se a gente trabalhasse dos dois lados, né, teria esse conflito de interesse, né? A minha intenção daquela família doar para beneficiar aquela o outro. Que bom, né? Que é tão separado, bem separado, distinto, né? bem distinto. Vamos aproveitar, nosso tempo está quase acabando, para reforçar o que está programado aí para essa campanha. Começa agora, dia 20, né? É isso aí. Então eu quero aproveitar para convidar todos vocês para estarem na caminhada com a gente no dia 20, às 8 horas da manhã, no Parque do Sabiá, onde nós teremos a caminhada, teremos a participação da banda do Exército, então teremos comemorações, distribuição de camisetas e de brindes, então eu quero que todos estejam lá participando. É a partir de que horas, doutora? A partir das 8 horas da manhã. Domingo, vamos acordar cedinho, eu vou. É isso aí, esperamos lá. E temos outra programação, essa é a do domingo. Essa é a do domingo. E tem outros 2 dias de programação. Temos na terça-feira uma programação dentro do Hospital das Clínicas, onde será um momento de conscientização dos funcionários, dos colaboradores, um momento de distribuição do nosso símbolo do laço verde lá dentro, de estar falando sobre doação e sobre morte, e sobre a intenção de sobre doar, vida, né? Sobre vida, o que, que essa doação promove depois. E finalmente, o último dia... E finalmente, na quarta-feira, nós teremos uma programação no Pratic Center, lá no Terminal Central, também esclarecendo a população sobre doação de órgãos. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos e por virem aqui levantar uma bandeira tão importante. Nós que agradecemos essa oportunidade tão importante de estar aqui divulgando isso. Obrigada. Obrigada. E assim a gente encerra mais uma edição do programa UFO no Plural. Eu quero agradecer de forma especial a você que está em casa pela audiência e pela preferência. Se você gostou e quer rever este programa, ele será reapresentado no sábado, às 2 da tarde, aqui pela TV Universitária. A partir de amanhã ele estará disponível também no portal da UFO. Acesse comunica.ufo.br. O nosso próximo encontro é na semana que vem. Aproveite muito bem o seu tempo. Um grande abraço e até lá.